Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos continuar agora com a história de Contagem. Então agora nós veremos a parte número 6. Então o que nós iremos ver aqui? Olha, conheça Contagem com a turma do Contagito, o mascote da cidade. Então nós temos aí o Contagito, o Arturinho, o Xami, o Faluca e o Zé Gonçalo. Então fique esperto com esses mascotes aí que pode cair na prova, ok? Então nós vamos conhecer aqui, né, a cultura, a parte cultural da cidade de Contagem, ok? Bens imateriais, preservação do patrimônio cultural. Então nós iremos ver agora o patrimônio cultural da cidade de Contagem. Então, para falar de cultura, é necessário primeiro saber qual é cultura. O que é cultura? Será que para ter cultura é preciso ter escolaridade ou grande desconhecimento das artes e das ciências? Você sabia que todos os povos têm a sua cultura? E por quê? Porque cultura nada mais é do que aquilo que dá identidade a um povo. É o seu modo de agir, seus costumes, é o modo pelo qual o homem se adapta ao meio ambiente em que vive, transformando a sua realidade e ainda segundo Mirilena Chauí, filósofa e professora da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da USP, uma das grandes intelectuais do país. É uma avaliação pelo homem de seu próprio mundo, por meio das obras de pensamento e da arte. Você poderia identificar no meio em que vive quais são as principais características culturais do seu povo. O que o faz diferente dos que vivem em outras regiões, cidades ou países. Para isso, vamos começar por identificar o que é um bem cultural. Um bem cultural é o produto do processo cultural que possibilita ao ser humano o conhecimento e a sua consciência de si mesmo e do ambiente que o cerca. A soma de todos esses bens culturais resulta no patrimônio cultural de um povo. É este patrimônio cultural que dá identidade e orientação para que se reconheça uma comunidade inspirando valores ligados à pátria, à ética e à solidariedade, e estimulando o exercício da cidadania mediante o reconhecimento cultural e de continuidade histórica. O nosso patrimônio cultural pode se apresentar como os bens materiais ou como bens imateriais. Bens materiais. Os bens materiais se dividem em dois grupos: bens imóveis, como pinturas, esculturas, mobiliários e utilitários, e aqueles que comprovem as edificações ou monumentos. Então fique esperto porque isso já caiu. Então bens materiais é dividido em dois grupos: bens móveis, como pintura, escultura, mobiliário e utilitário, ok? Bens imateriais. Os bens imateriais consistem nos fazeres, cantares, dançares, eventos folclóricos e todos os modos de expressão de um povo. Então fica atento que já caiu isso aí, olha, a diferença, né? Caiu perguntando bens imateriais, bens materiais. Preservação do patrimônio cultural. Preservar é garantir o exercício da memória e da cidadania, visando a continuidade das manifestações culturais de um povo. É a comunidade a verdadeira responsável e guardiã de seus valores culturais, pois foi ela que produziu os bens culturais que os compõem. E do tombamento. O tombamento é um meio legal de garantir a integridade de um bem cultural. Por meio dele é dado ao bem um valor garantido, a continuidade de sua memória. Este reconhecimento do valor cultural de um bem o transforma em patrimônio oficial e o coloca sob proteção jurídica especial, levando em consideração sua função social. Os bens imateriais não são tombados e sim registrados, mas fica sobre a mesma proteção legal.
Então vamos conhecer os bens materiais e vamos ficar atentos porque isso cai constantemente nas provas dos concursos públicos da Prefeitura de Contagem. Então, bens tombados e sua história. Casa da Cultura Nair Mendes Moreira. Museu Histórico de Contagem, tombado pelo Decreto 10.060 de 14 de dezembro de 1998. Edificação construída no século XVIII, simboliza o registro instalado na região das Abóboras. Em 1716, restaurada em 1991, abriga significativo acervo cultural da história do município, divulgado em exposições temáticas e publicações. Oferece atendimento à pesquisa e ações voltadas para a educação patrimonial. Em 2007, por meio do Cadastro Nacional de Museus, foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, como primeira instituição museal de Contagem. Interior da Casa da Cultura Nair Mendes Moreira. Funcionamento segunda a sexta-feira, das 8 às 17, endereço Praça Vereador Josias Belém. Então nós temos aí o Centro Cultural Francisco Firmo de Matos Filho. Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Matos Filho. Tombado pelo Decreto 9.987, de 31 de março de 1998, conjunto arquitetônico formado por dois casarões de tipologia colonial, Casa Amarela e Casa Rosa, remanescentes do século XIX. É um casarão em estilo eclético, Casa Azul, construído no início do século XX. Espólio da família, o senhor Rodolfo Rocha, funcionavam em suas dependências um botequim, uma barbearia, uma venda e um açougue. Foram restaurados em 1998 e transformados em centro cultural, abrigando galeria arte e teatro, salas multiuso e salas de aula para curso de flauta, violão clássico, teclado e teatro, além de oferecer oficinas e eventos durante o ano. Em 2008, a Biblioteca Pública Municipal Dr. Edson Diniz, criada pela Lei 93, de 29 de agosto de 1952 e efetivada em 1º de janeiro de 1953, foi transferida para a Casa Rosa. Interior da Igreja Matriz de São Gonçalo. Tombada pelo Decreto número 10.466, de 2 de maio de 2000, a origem da atual edificação remonta à antiga capela da Taipa, erigida do século XVIII, e confunde-se com o início do arraial. Com tipologia características dos templos religiosos da época colonial, sofreu demolições e intervenções ao longo do tempo. Em seu interior estão antigas imagens de madeira, incluindo a de São Gonçalo do Amarante. Padroeiro de Matriz possui também um retábulo e um altar-mor em estilo rococó. Repetindo aqui, olha, em alto mor e estilo rococó. Transferidos da antiga matriz da Boa Viagem de Belo Horizonte à época de sua demolição. Parque Municipal Gentil Diniz, tombada pelo Decreto 9.886, de 31 de março de 1998. Em uma área de 24 mil metros quadrados, com 80% do seu território coberto por jabuticabeiras, mangueiras, goiabeiras e jabeiros centenários, no centro do terreno do casarão do século XIX, de tipologia colonial, abriga ainda um centro de educação ambiental, um teatro de arena, trilhas ecológicas e lago. Então nós temos aí o Parque Municipal Gentil Diniz, na primeira foto ali, espaço popular. Tombado pelo Decreto número 10.695, de 6 de dezembro de 2000, o teatro ao ar livre com capacidade para 15 mil pessoas foi projetado pelo arquiteto Gustavo Pena e inaugurado em 1985. Dotado de palco, camarins e instalações sanitárias, possui arquibancada em forma de escada
É emoldurada por pórticos que remetem às construções gregas clássicas. Então nós temos aí o Cine Teatro Municipal de Contagem, tombado pelo decreto 10.806 de 31 de maio de 2001. A antiga edificação, construída em mutirão no século XIX, foi demolida em 1964 e deu lugar ao novo teatro. Construído em estilo eclético, foi considerado tecnicamente avançado à época de sua inauguração, possui capacidade para 450 espectadores, camarins, foyer e 2 pavimentos e palco. É utilizado para espetáculos teatrais, eventos religiosos e oficiais. Casa de Cacos de Louça, tombada pelo decreto 10.445, 10 de abril de 2000. A edificação foi recoberta de cacos de louça pelo geólogo Carlos Luiz de Almeida durante mais de 20 anos. Recobriu paredes, móveis, objetos, fachadas e muros, formando mosaicos que contam sua história pessoal e simbolizam a diversidade cultural de Contagem. Tornou-se uma atração turística reconhecida internacionalmente pelo seu caráter artístico inusitado. Capela Imaculada da Conceição e Santa Edviges, tombada pelo decreto 10.446 de 14 de abril de 2000. Foi construída em regime de mutirão pela população na década de 1950. Além do valor simbólico para a comunidade, o que levou à preocupação com sua preservação foram os vitrais, com a representação de cenas bíblicas em suas paredes laterais e fachadas. O forro da nave é decorado com cenas de aparição de Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da Aparecida. Chaminés e prédio administrativo do Itaú, tombados pelo decreto 10.186 de 17 de junho de 1999. As 4 chaminés foram construídas nas décadas de 1940, 1950 e 1960 para a produção de cimento da primeira fábrica instalada na cidade industrial. A Companhia de Cimento Portland Itaú, o prédio administrativo, abrigava os escritórios da antiga fábrica. Apresenta estilo eclético que se mesclam traços da arte deca-neoclássico. A fábrica foi desativada na década de 1980 e demolida em 1998 para dar lugar a um complexo comercial. Conjunto arquitetônico da Prefeitura, Praça Presidente Tancredo Neves e Capela de Santa Helena. Tombada pelo decreto número 190 de 22 de setembro de 2005, o conjunto é formado pelo prédio construído na década de 1950 para abrigar o Seminário São José da Ordem dos Carmelitas. Em 1969, passa a sediar a Escola de Engenharia da Fundação Universidade de Minas Gerais. Em 1985, torna-se sede administrativa municipal. A Capela de Santa Helena foi construída em 1868 em estilo barroco e demolida em meados da década de 1940. Foi reconstruída em estilo eclético, lembrando a arquitetura romântica. Além do trabalho religioso, presta serviços sociais à comunidade. A Praça Presidente Tancredo Neves foi inaugurada em 1991 e possuía uma área de lazer com 20 mil metros quadrados, com arborização, playground, quadras poliesportiva, coreto, pista de caminhada e skate. Ruínas da Fazenda Vista Alegre, tombada pelo decreto 10.460 de 2 de maio de 2000. Edificação rural construída presumivelmente do século XVIII para ser utilizada como sede da fazenda do coronel para ser utilizada como sede da fazenda do coronel João Teixeira Camargos. Em sua área havia uma intensa produção de farinha de mandioca e polvilho, comercializados em Contagem e Belo Horizonte. Preserva a memória agropastoril de Contagem. Agora a Capela de São Domingos de Gusmão, tombada pelo decreto 11.323, de 14 de julho de 2004.
Foi construída em regime de mutirão pela comunidade na década de 1960, e sua história se confunde com o processo de povoamento da região. O estilo arquitetônico remete às igrejas jesuítas do século XVIII. Foi restaurada e reinaugurada em agosto de 2005 pelo empenho da comunidade. Biblioteca Pública Municipal Dr. Edson Diniz. A Lei nº 2 da Câmara Municipal da Vila de Contagem, de 6 de julho de 1912, em seu artigo 257, determina: fica criada uma biblioteca municipal organizada de acordo com os estatutos das bibliotecas públicas, funcionando desde a Câmara julgar conveniente. Embora a nobre intenção do legislativo, a biblioteca ficou só no papel. Ao longo dos anos, não houve preocupação do executivo com a biblioteca, e as vendas reservadas para o ensino destinavam-se às caixas escolares dos grupos escolares existentes nos distritos de Contagem. Quanto à biblioteca, foi lembrada sua instalação no curto período administrativo do prefeito Paulo Pena Ribas. Sua concretização só se efetivou em 1953, graças ao trabalho do vereador Geraldo Magela Rocha e do prefeito Luiz da Cunha, sendo instalada em 1º de janeiro. A Lei nº 93, de 29 de agosto de 1952, que criou a Biblioteca Dr. Edson Diniz, autorizou a Prefeitura a dispor de 5.000 cruzados para sua instalação e, anualmente, de igual quantia para sua ampliação. Posteriormente, a biblioteca foi instalada nas dependências do edifício de Contagem Tênis Clube, contando na época com 8.000 volumes e com um número de 100.000 consulentes ao dia. Teve como funcionários as seguintes pessoas: Maria Aparecida de Oliveira, Ricardo Márcio Rocha Macharete, Maria Cristina de Araújo Campos e Arlete Isabel Silva. Sem lugar definitivo, foi transferida para os fundos do Cine Teatro Municipal, onde funcionou até junho de 2008. Onde funcionou até junho de 2008. Sempre em condições precárias, sem um lugar apropriado para atender os leitores e pesquisadores, conta hoje com aproximadamente 20.018 livros e 19.774 leitores cadastrados, com uma média de 100 usuários por dia. Ligada à diretoria da Memória e Patrimônio Cultural da SEDUC, a Biblioteca Pública foi transferida no dia 25 de junho de 2008 para o Casarão Rosa, bem tombado como Patrimônio Cultural de Contagem, que fez parte do conjunto arquitetônico da Rua Doutor Cassiano. Situada em local de ampla visibilidade, a biblioteca será reestruturada com a modernização do acervo, informatização, implantação do setor de braille e programa de roteiro de visitação por agendamento. Nossos bens imateriais. Folia de Reis. A Folia de Reis é um ato religioso que procura rememorar a jornada dos Reis Magos a partir do momento em que eles se recebem aviso do nascimento do Messias até a hora em que encontravam o menino Jesus na Lapinha. Surgiu no Brasil no século XVI. Oriundo de Portugal, trazida pelos jesuítas como crença divina para catequizar os índios e, posteriormente, os negros escravos, os foliões, participantes e devotos que acompanham a Folia de Reis, saem em cortejo de caráter religioso popular entre o Natal e o Dia de Reis, 6 de janeiro, revivendo a viagem dos reis do Oriente para Belém, com o propósito de visitar, adorar e presentear o menino Jesus. Anualmente, dezenas de grupos de várias partes de Minas Gerais reúnem-se em Contagem, no encontro de Folia de Reis do bairro Industrial, evento que já acontece há 27 anos, que tem como organizador Justiniano, o Zé Goiano. Presidente da Fundação de Folia de Reis de Minas Gerais,
Valorizando essa festividade, o segundo domingo do mês de janeiro foi instituído em 2008 no calendário oficial de Contagem como o dia de comemoração da Folia de Reis. Esse reconhecimento da importância da Folia de Reis é fundamental para a preservação das tradições e sensibilização dos mais jovens para os valores culturais do nosso povo. Não se percam diante da massificação provocada pelo mundo pós-moderno. Congado. Fruto do sincretismo e da mastigagem, o Congado apresenta elementos de espiritualidade e ancestralidade africana, conjugados com o catolicismo europeu, a natureza da religiosidade vivenciada no Congado em Contagem no processo histórico de sua formação evidenciam a reverência à Nossa Senhora do Rosário, aos antepassados escravos, a São Benedito e a Santa Efigênia. Os tambores, os estandartes das guardas, os mastros, o cruzeiro no adro, as capelas da igreja, dentre outros, são elementos sagrados no código ritual, investidos à força e à energia que asseguram o cumprimento dos ritos à festa da manifestação pública, com cortejo pelas ruas de Contagem, que sempre culminam numa missa conga, celebrada na igreja do bairro. E os ciganos? Existem diferentes versões a respeito das origens dos ciganos, mas todos concordam que teriam vindo da Índia, disseminados-se pela Europa, norte da África e, posteriormente, os quatro cantos do mundo. A natureza nômade dos ciganos dataria de cerca de 4.000 anos a partir da expulsão e díspora do povo originário de territórios localizados onde hoje ficam a Índia e o Paquistão. Perseguidos por onde passassem, espalharam fascínio por valores como exotismo, musicalidade, dons artísticos e sensualidade. No Brasil, as primeiras levas teriam aportado já em 1574, quando os ciganos ibéricos ditos calons, expulsos de Portugal e da Espanha, passaram a ser desterrados para a então colônia portuguesa. Por volta de 1940, os ciganos chegaram a Contagem, o que, devido à proximidade de Belo Horizonte, facilitaria suas trocas comerciais e a aquisição da matéria-prima para a fabricação artesanal de utensílios em cobre feitos para uso próprio e também para comercialização. Os ciganos, apesar de considerarem-se um só povo, possuem diversas etnias em Contagem. Encontra-se os caldeirãs, os caldeirache, os calons e os matichuanos estão localizados sobretudo no bairro Confidentes, Jardim Riacho e na Ressaca. Os mais velhos decidem porque para os ciganos os velhos não são incômodos. São bibliotecas, são fonte de informação e por isso são muito venerados. E as crianças são a perpetuação do povo cigano. Não verão velhos ciganos no asilo ou crianças ciganas no orfanato. E a capoeira, em Contagem? A capoeira, mandinga de escravo em ânsia de liberdade, mestre Pastinha. A arte afro-brasileira, a capoeira foi criada por escravos africanos trazidos para o Brasil durante o período do tráfico negreiro. Para se livrarem da escravidão, os negros inventaram dentro das cesalas ou nas matas a capoeira. Com ela, o escravo disfarçava sua luta em dança, teatralidade e brincadeira. Ao mesmo tempo, transformava o corpo em arma e luta e resistência. Na sua história e na sua prática cotidiana, a capoeira exibe a filosofia e a estética de suas origens africanas. Com o passar do tempo, surgiram diferentes estilos de capoeira como regional, Bahia primitiva, Rio de Janeiro e estilizada contemporânea.
Porém, a chamada capoeira Angola e a mais tradicional, a antiga forma de capoeira conhecida, Contagem possui diversos grupos de capoeira. Inclusive, existe um projeto de Capoeira Angola com o apoio da Prefeitura. O reconhecimento da capoeira como patrimônio cultural brasileiro, no dia 15 de julho de 2008, registrava como bem cultural da natureza imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Consolidou e enfatizou o valor e a importância desta nobre arte, que possibilita, por meio de sua prática, trabalhar uma grande variedade de valores humanos, noções de respeito, disciplina, camaradagem e solidariedade. Na roda de capoeira, as pessoas são envolvidas de uma forma que a emoção, a razão e o físico integram-se plenamente as cantigas, o toque de berimbau, a mandinga, os movimentos, a roda na capoeira tem um aspecto lúdico. Por isso não se luta capoeira, joga-se capoeira. Em um jogo em que a malícia e a habilidade determinaram a estratégia. Mas do que uma simples dança ou luta, é um estilo de vida, uma maneira de encarar o ato de viver. Mandinga, malícia, malandragem e esperteza. Agora nós vamos ver a comunidade negra dos Arturos. Os Arturos descendem de Arthur Camilo Silvério e de sua esposa, Carmelita Maria da Silva. Hoje, filhos, netos, bisnetos e tataranetos constituem uma grande família, mantida alimentada pela raiz inicial. São negros descendentes de escravos que moram no local denominado Domingos Pereira, próximo ao centro de Contagem. Constituem um grupo folclórico-cultural que se empenham em divulgar suas tradições por meio da música e de danças religiosas e de origem africana, que guardam ainda a pureza de suas raízes. As festas religiosas fazem do grupo um universo à parte, considerando um dos mais originais do Brasil. Constitui, sem dúvida, grande e importante patrimônio histórico e cultural de Contagem. O calendário marca as grandes ocasiões no dia 13 de maio, comemoração da abolição no mês de outubro, festa de Nossa Senhora do Rosário. Em dezembro, a festa de São João do Mato e, em janeiro, a Folia de Reis. Então vamos ver o programa de educação patrimonial na Casa de Cultura. Educação, Memória e Patrimônio. Um programa da educação patrimonial por dentro da história. As ações e atividades de educação patrimonial em Contagem foram iniciadas como parte das diretrizes da política cultural do município, junto com o trabalho de identificação e proteção do patrimônio cultural. Em meados da década de 1990, estavam voltados para o atendimento das pessoas entre educandos e comunidades que buscavam a Casa Cultura Nair. Mendes, Museu Histórico de Contagem, para obter informações sobre a história do município. A Casa Demanda foi sendo formatado um projeto com novas possibilidades na perspectiva de atingir o público maior e de potencializar os atendimentos. No primeiro semestre de 2005, o projeto tornou-se um programa, pois se desdobrou em várias ações. Surgia então um programa de educação patrimonial por dentro da história, que previa o atendimento às pesquisas e visitas orientadas. O concurso para eleger o mascote da cidade, Contagito, e sua turma, a produção de uma livre sobre a história de Contagem, Conhecendo Contagem com a turma do Contagito, e a criação de 2 roteiros de visitas orientadas aos bens tombados. Passando pela oficina de educação patrimonial, oferecida na Casa de Cultura Nair Mendes Moreira, Museu Histórico de Contagem, a criação da turma de Contagito a partir do livro e do programa deu uma dimensão maior ao projeto e os personagens passaram a se apresentar em escolas, eventos e instituições da cidade. Devido ao grande sucesso do livro e do programa dele resultante, em 2007 e 2008, o kit escolar
distribuído para educandos da rede municipal do ensino foi personalizado com a turma do Contagito e imagens das cidades, dialogando com textos voltados para a valorização do patrimônio cultural de Contagem. Foram ministrados cursos de educação patrimonial para educandos e educadores da Casa de Cultura Naim Mendes Moreira, Museu Histórico de Contagem, além de palestras em escolas e instituições do município e de outras cidades. Ainda em 2007, foi produzido um vídeo sobre a história de Contagem, contada pelos personagens, Conhecendo Contagem com a turma do Contagito. O filme é um CD com música dos personagens com letras cifradas, no encarte distribuído para todas as escolas públicas do município. O filme teve lançamento em uma praça da cidade com exibição em telão e está sendo utilizado para debate com os educandos que visitam a Casa de Cultura Naim Mendes Moreira. Em maio de 2007 foi lançado um concurso para selecionar os melhores projetos de educação patrimonial desenvolvidos nas escolas, contando com a participação de escolas da rede pública e privada e de projetos de todos os níveis e modalidades de ensino. Durante o mês de abril de 2008, realizou-se um curso de educação patrimonial, museu, do registro, para capacitar e sensibilizar professores que atuam no sistema de educação de jovens e adultos EJA, a trabalharem com a metodologia de história oral. Por meio do programas de história oral, o projeto Museu do Registro visa a criação de um museu virtual, nos moldes do Museu da Pessoa de São Paulo, com registro da memória dos estudantes e colegas de depoimento e o acesso a estes pela internet. Em 2008, outro projeto em andamento é o novo roteiro de visitas oriundas da vila de Contagito, um espaço educativo construído em uma escola municipal que possui réplicas de algumas edificações tombadas como patrimônio cultural de Contagem. Para 2009, a proposta em braille e a tiragem do filme com tradução em libras. Cada projeto com sua linguagem específica tem por finalidades comuns valorizar a diversidade cultural e possibilitar o sentimento de pertencimento das pessoas incluídas socialmente pelo desvendar de suas identidades individuais e coletivas. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, aí nós terminamos de contar a história de Contagem. Aí abaixo das aulas aí nós temos aí umas atividades para vocês fazerem, e agora nós iremos ir para outros conteúdos, tá? Então, um grande abraço, até a próxima aula. E outra coisa, nós estamos montando o estúdio para ter umas aulas mais dinâmicas e tentar melhorar os vídeos para melhorar as aulas para vocês, ok? Então, um grande abraço, até a próxima aula.